Minha família, a situação tá mais séria do que a gente imaginava. Dá uma olhada nessa notícia que acabou de chegar pra mim. É isso mesmo que vocês estão vendo. Se não bastasse a questão da agressão, do feminicídio, agora bonecas estão sendo criadas para o cara ter uma relação com elas sem consentimento. O famoso abuso sexual. Tem gente que tem prazer nisso. Isso deixa a mulher ainda mais vulnerável. Isso deixa a mulher ainda mais preocupada, mais assustada com o mundo doentio que a gente vive. E para aqueles que acham que é fake, dá uma olhada. Jornais norte-americanos já estão compartilhando essa informação. Só deixando claro que são homens comuns, que vivem na nossa sociedade, que estão gastando milhões com bonecas que simulam o sexo sem o consentimento da mulher. Ou seja, mais uma vez, a mulher perdendo respeito, perdendo espaço, perdendo voz, perdendo poder de escolha por conta dessas pessoas que hoje vivem na nossa sociedade, que são pessoas doentes, que são criminosas e que precisam ser paradas. Deixando claro que esse tipo de criação nada mais é do que uma criação feita para que a mulher volte a ser submissa, volte a não dizer não para o homem, volte a aceitar o sexo a todo instante, independentemente do homem que tem dentro de casa, da postura do homem que tem em casa. Ou seja, quer tirar totalmente o poder de escolha da mulher e fazer com que a mulher volte a ser o que ela era, uma mulher submissa, controlada e que fala amém para o marido para todo instante. Bem, pessoal, aqui nós temos, na minha opinião, três questões, vamos dizer assim, duas áreas do direito e uma área da psicologia. Psicologia não é minha área, apesar de saber um pouco sobre para poder atuar na minha profissão, eu não sou um expert em psicologia, em traumas, em problemas que devem ser tratados com um psiquiatra, alguma coisa do tipo. Mas, quais são as três questões? A primeira é de ordem psicológica, conforme eu falei, porque eu, na minha opinião, o cara que compra uma boneca dessa para poder satisfazer seus instintos mais primitivos, suprir uma carência, está no mesmo nível da mulher que compra um bebê reborn também para suprir sua carência. Trata aquela boneca como se fosse realmente uma criança, como se fosse uma pessoa, levando inclusive ao médico, como já vimos aí algumas reportagens, né? E eu não duvido que seja verdade. Até mesmo diante desse vídeo, desse rapaz aí do Guipa, né? Em relação a essa questão da utilização da boneca para poder tirar a liberdade das mulheres. Bem, também me parece algo de ordem psicológica aí, ou esse cara vai vir como alguém aí, defensor das mulheres nas próximas eleições. Mas tudo isso é muito estranho, né? Levantar algo nesse nível. Então a primeira questão de ordem psicológica, eu acredito que tanto o homem que faz uso desse tipo de boneca para isso, para poder satisfazer os seus desejos, suprir suas necessidades, quanto também a mulher que faz uso de, que compra um bebê reborn, trata como um bebê de verdade, quanto o cara que fez esse vídeo aí, o Guipa, a questão é de ordem psicológica. Então eu não vou me aprofundar nisso. Vamos agora para a questão do direito. A primeira relação que temos aí, da pessoa que compra uma boneca, seja o homem que compra a boneca, ou a mulher que compra o bebê reborn, é uma relação de consumo, gente, são objetos. Então, por exemplo, o sex shop, ele já existe há muito tempo aí, desde quando eu me entendo por gente, existe sex shop, lá vende muita coisa estranha, e as pessoas compram. Ok, tem um mercado, as pessoas vão lá e compram relação de consumo. E a terceira questão e aí vamos ao centro, né, que é a parte mais séria do vídeo, que é, bem, imputar ou tentar imputar a todo homem que compra uma boneca dessa de que ele está tirando a liberdade da mulher, o que já é um absurdo, nem preciso explicar isso aqui, né? Até porque é tão absurdo que nem existe explicação. Como alguém que compra uma boneca para levar para sua casa, dentro do seu quarto lá sozinho, ele vai estar tirando a liberdade da mulher ou colocando as mulheres em risco, né? Olha, ele está treinando para poder cometer esse tipo de crime, né? Olha, o Código Penal, ele traz que esse tipo de crime é constranger, ameaçar alguém. Então, ameaçar alguém. Quando o Código Penal, a legislação lá traz alguém, está falando de pessoas, não de bonecas ou bonecos. Porque senão eu poderia também, em uma loucura também, que seria uma loucura, dizer que toda mulher que compra o bebê reborn, ela compra para treinar alienação parental contra o genitor. Toda mulher que compra o bebê reborn, talvez ela compre para poder treinar ali um aborto, alguma coisa do tipo. Também seria loucura. Eu não poderia dizer isso. Talvez ela compra o bebê para enfeitar a sua estante, tá tudo bem. O cara compra a boneca para colocar no seu quarto. E se eles forem fazer desses objetos, que são objetos, tá? E também não precisava explicar isso aqui, né? Eles podem ter, como eu disse no início do vídeo, algum problema mental, mas
cometer crimes. Nenhum deles está treinando para cometer crimes ou estão muito menos cometendo crimes. Pelo amor de Deus, né? Uma mulher que pega um bebê reborn e arranca a sua cabeça, eu não posso acusar essa mulher de que ela faria o mesmo com um bebê de verdade. Isso é um completo absurdo. E é o que esse cara está tentando fazer nesse vídeo aí. Dizer que os homens agora estão comprando bonecas para poder treinar o crime de estupro contra as mulheres. Isso é um completo absurdo. Até porque, se nós formos falar sobre a questão do dolo, né, que tem que ter a questão do crime, o dolo, querer praticar aquele crime, como se comprova que alguém que comprou uma boneca dessa tem essa intenção de eu vou treinar aqui? Será que ele não sabe que praticar isso contra uma boneca que não vai se mexer, não vai oferecer resistência, que é o que o crime, ele disse, exige, a vítima oferecer resistência. Uma boneca nunca vai oferecer resistência, porque é uma boneca. Então, assim, comparar essa prática, se é que existe isso, os homens comprarem para poder praticar porque a boneca não reage, isso é de uma loucura, assim, que não tem nenhum tipo de explicação. Psicológica talvez tenha, mas jurídica não tem. Então, esse é um vídeo sensacionalista que tenta colocar todos os homens e todos os atos dos homens, inclusive esses atos que eu também acho esquisito, né? O homem comprar uma boneca para poder satisfazer os seus desejos ou tampar ali uma lacuna emocional, eu também acho estranho. Mas querer imputar crimes a esses homens é um completo absurdo. Então, eu não posso dizer que eles compram esse tipo de boneca, enfim, brinquedo, seja lá como você queira chamar, para poder praticar crimes, para poder treinar crimes. Então, se eu comprar um joguinho lá daquele banco imobiliário, né? Acho que é esse nome, banco, alguma coisa assim, então eu estou treinando para poder assaltar um banco. Se eu comprar um joguinho de guerra, eu estou treinando para poder fazer uma guerra. Então, assim, galera, não caio nesse tipo de falácia. Esse tipo de sujeito, ele só quer palco. Ele provavelmente vai vir com alguma coisa. Então, cuidado com esses discursos sensacionalistas, tanto dele quanto de qualquer um, que tenta imputar ao homem, principalmente, crimes impossíveis. Praticar esse ato de estupro contra uma boneca seria um crime impossível. E eu não acredito que um homem vá comprar uma boneca para treinar para depois vamos dizer assim, procurar vítimas reais, porque ele sabe a diferença entre estar com uma boneca e estar com uma mulher real. O verdadeiro criminoso, ele vai praticar o seu crime e ponto final. Ele não precisa treinar em lugar nenhum. Assim como o agressor de mulheres, ele vai agredir, pode ter medida protetiva, seja o que for. Eu falo isso porque você vê isso na prática. Os verdadeiros agressores não precisam treinar, eles não precisam, eles não ligam para a Lei Maria da Penha, medida protetiva. Esse cara, por exemplo, que arrastou a menina, né, que infelizmente veio a óbito, e esse cara, você acha que ele pensou na Lei Maria da Penha? Agora ele vai responder, claro. Mas não se engane, o verdadeiro criminoso, o verdadeiro agressor, ele não está com uma boneca dentro do seu apartamento. Esses homens que fazem isso, eles precisam de uma ajuda psicológica. Agora, dizer que são criminosos, potenciais agressores, isso é conversa aí de pessoas sem o mínimo de pudor, né, de trazer uma coisa absurda como essa à mídia social só para ganhar nome e aplauso de seguidores tão problemáticas quanto ele.